Giro pelo futebol atualizado. Se gostar do conteúdo, segue nosso perfil. Real Madrid monitora a situação do zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras. O clube espanhol já entrou em contato com a diretoria para contar com o jogador de 18 anos. Milão acertou a contratação do lateral direito Emerson Royal. Do clube italiano pagará cerca de 20 milhões de euros pelo jogador de 25 anos. Botafogo está interessado na contratação do meio-campista Gonzalo Napoli. O clube carioca monitora a situação do uruguaio de 24 anos. Fenerbahçe teria interesse em contratar o volante André, do Fluminense. O jogador de 23 anos já foi aprovado pelo técnico José Mourinho. Defensor Sporting do Uruguai encaminhou a contratação do centroavante Luan Brito, do Fluminense. O jogador de 21 anos esteve emprestado ao Porto. San Lorenzo tem interesse na contratação do meio-campista Pablo Galdames do Vasco. O jogador teria sido oferecido ao clube argentino, que pode avançar nas negociações. Corinthians avalia a contratação do centroavante Carlos Vinícius. O jogador de 29 anos está na lista de negociáveis do clube inglês. Corinthians oficializou a contratação do atacante Magno, que pertence ao New York City, dos Estados Unidos. O clube paulista pagou 8 milhões de reais pelo empréstimo do jogador de 22 anos, com opção de compra fixada em 75 milhões de reais. Vasco tem negociação avançada para contratar o zagueiro Mauricio Lemos, do Atlético Mineiro. O uruguaio de 28 anos deve chegar ao clube carioca de forma definitiva. Sport Chapecoense e Goiás fizeram propostas para contratar o atacante Rossi, que está fora dos planos do Vasco. No entanto, o jogador de 31 anos não quer deixar o clube carioca. Vasco negocia a contratação do atacante Brian Rodrigues. O uruguaio de 24 anos chegaria por empréstimo com obrigação de compra. Real Murcia da Espanha negocia a contratação do centroavante Matheus Cadorini, que está fora dos planos do Internacional. Clubes da Série B também estão interessados no jogador de 21 anos. Botafogo está interessado na contratação do meia-direita Quadrado, que está livre no mercado após passagem pela Inter de Milão. Corinthians voltou a demonstrar interesse na contratação do meia-atacante Alan Patrick, do Internacional. O jogador de 33 anos tem contrato até o final de 2026 com o clube gaúcho. Vila Nova, Goiás, Mirassol e Coritiba fizeram propostas para contratar o atacante Castilho, que não deve permanecer no Vitória. O jogador de 28 anos marcou 8 gols em 34 partidas pelo Leão. Corinthians deverá efetuar a opção de compra do goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo. O clube paulista precisa pagar 5 milhões de reais para ter o jogador de 25 anos de forma definitiva. Internacional oficializou a contratação do zagueiro Agustín Rogel. O uruguaio de 26 anos chega ao clube gaúcho por empréstimo até a metade de 2025. Vasco buscou informações e tem interesse na contratação do atacante Yuri César, do time dos Emirados Árabes. Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do lateral direito Eros Mancuso. O Leão pagou 1,6 milhões de dólares americanos, 8,8 milhões de reais pelo argentino de 25 anos, que assinou contrato até dezembro de 2027. Leixões de Portugal fez proposta para contratar o atacante Thiaguinho, que está emprestado mas pertence ao Flamengo. A oferta foi de empréstimo com opção de compra de 400 mil euros por 70% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. Mirassol rescinde contrato com o volante Yuri Lima em comum acordo. O jogador de 30 anos fica livre no mercado. Santos e Corinthians avaliam a troca entre o volante João e o centroavante Pedro Raul. Existem outros clubes interessados no atacante, mas nenhum deles agradou o jogador. O Portimonense acertou a contratação do goleiro Bruno Guimarães, que estava no Fortaleza. O jogador de 22 anos chegará ao clube português de forma definitiva. Ceará acertou a contratação do zagueiro João Pedro, que pertence ao Corinthians. O jogador de 20 anos chegará ao clube por empréstimo. Marítimo de Portugal tem conversas adiantadas para acertar o retorno do volante Francérgio, que está no Coritiba. Novo Horizontino acertou a contratação do volante Dudu, que pertence ao Vitória. O jogador de 25 anos chegará por empréstimo até o final do Campeonato Paulista de 2025. Internacional está próximo de acertar a contratação do zagueiro Samir Caetano, do Tigres do México. Internacional faz consulta pelo retorno do lateral direito Rodinei, que está no Olympiacos da Grécia. O jogador de 32 anos tem contrato até junho de 2025. O zagueiro Pepe anunciou sua aposentadoria dos gramados aos 41 anos. Goiás encaminhou a contratação do lateral esquerdo Douglas Silva, que estava no Barra de Santa Catarina. O jogador de 23 anos se destacou nas disputas do estadual e Série D.